Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos continuar conversando sobre a substituição nos anéis aromáticos, ok? Bom, gente, uma coisa que eu quero que fique muito bem clara para vocês é que a última aula ela realmente serve para vocês conseguir entender e diferenciar que a substituição em anéis aromáticos é via eletrofílica. É diferente da substituição em um alcano, ok? São outras condições, são outras formas com que a gente chega nessa substituição. Por que eu falo isso? Quando você vai pegar a sua prova, sua questão, você olha lá, um alcano. Aí a reação é de substituição. Só que você olha e você fala, ah, mas é um alcano. Isso daqui então é uma substituição radicalar. Isso já te dá um nível de diferença do assunto extremamente grande. Aí você olha um anel benzênico. A substituição foi diretamente no anel benzênico. Ah, então foi uma substituição eletrofílica. Isso te ajuda demais. Então, por isso que a última aula, nenhuma questão vai te pedir para fazer o que eu fiz na última aula, certo? Você só vai precisar identificar realmente, opa, um benzeno. Então, se acontecer uma substituição no benzeno, é eletrofílica, ok? Aqui a gente vai tratar de maneira bem geral dessas substituições. A gente já conversou sobre a halogenação, né, cloração e bromação. Só que vamos ressaltar um pouquinho mais aqui, juntamente com a nitração e sulfonação, com um benzeno sem nada, tá? O que acontece, gente? O benzeno, quando o benzeno assim, ó, tá sozinhão, só ele, não tem mais nada ligado a ele, é bem interessante porque ele possui 6 hidrogênios aqui, certo? Então aqui ele possui 6 hidrogênios. E esses 6 hidrogênios aqui, como eles estão num benzeno sem nada, quando eu digo sem nada, sem nenhum ligante diferente deles, né, só tem hidrogênio ligado nesse benzeno, esses hidrogênios eles são equivalentes. Ou seja, tanto faz eu fazer uma substituição nesse, é equivalente a fazer uma substituição nesse, é equivalente a fazer uma substituição nesse. Vamos dizer assim, é a mesma possibilidade, certo? Então, vou fazer a cloração, uma bromação, uma nitração, uma sulfonação, certo? Sempre substituindo apenas um hidrogênio. Ah, professor, e quando for dois? Aí o ligante vai influenciar nas direções, certo? É a conversa das nossas próximas videoaulas. Por enquanto, só vou substituir um desses hidrogênios. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui a cloração, certo? A cloração. A primeira halogenação aí, a cloração. Professor, o que ajuda? O que ajuda esse cloro virar um reagente eletrofílico? Simples, vimos isso na última aula. É o catalisador, é essa substância aqui, cloreto de ferro, certo? É ele que ajuda esse cloro a virar um reagente eletrofílico e a reação acontecer. Então, no básico, o que vai acontecer? Um desses hidrogênios será substituído por um cloro. Pronto. Ah, professor, escolhe um aí então. Vou escolher esse aqui, ó. Aleatoriamente eu vou escolher esse daqui. Então vou colocar aqui, ó, o cloro no lugar dele. Aí no caso, o cloro entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio entra no lugar do cloro. Então aqui, ó, hidrogênio entrando no lugar do cloro, formando o ácido clorídrico. Tranquilo? Essa é a única cloração que eu vou fazer. Não vou continuar fazendo cloração. Ah, professor, tem mais hidrogênios aqui, não dá para continuar? Até dá, só que vai envolver o caso da dirigência, que eu vou deixar isso para as próximas aulas, certo? Ah, professor, e agora faça a bromação. Quero fazer mais bonitinho aqui, ó. Tentar fazer bonitinho, né? Nunca consigo fazer esse negócio bonito. Tentativa número 2. Aê. Então aqui, ó, bromação. Como é que vai ficar esse camarada? Professor, tem alguém que ajuda esse bromo a virar um reagente eletrofílico? É óbvio, é um catalisador. Parecido com esse daqui, só que esse daqui é com cloro por causa que eu estou fazendo cloração. Ah, então vai virar bromo aquele ali de baixo? Exatamente. Então vou usar aqui um brometo de ferro, certo? Então estou usando o brometo de ferro porque eu estou fazendo uma substituição com bromo, ok? Então tá aí a nossa substituição. Aqui o meu anel benzênico. Então aqui, eita, meu Deus do céu. Tá difícil desenhar esses últimos tempos aqui, viu? Difícil desenhar benzeno isso aqui. Aí.
Desenhei. Então tá aqui nosso brominho bem bonito. E ele vai entrar no lugar desse hidrogênio que eu substituí, né? Tá aí. E o bromo vai entrar no lugar do hidrogênio. O hidrogênio vai entrar no lugar do bromo, certo? Os dois trocam de lugar. Tá aí o ácido bromídrico formado. Então tá aqui os dois tipos de halogenação, certo? Então aqui estão os dois tipos de halogenação. Então aqui estão os dois tipos de halogenação. Tranquilo? Bom, gente, agora vamos conversar sobre a nitração, certo? A nitração e a sulfonação, elas lá nos alcanos é radicalar, e aqui para nós, no anel benzênico, elas vão ser eletrofílicas. Então vamos entender aqui. Então veja só, a nitração. Então aqui é o caminho da nitração. Lembrando que a nitração é o que mesmo, gente? É o ácido nítrico, né, reagindo com esse benzeno. Onde eu vou ter aquela forma OHNO2, certo? O ácido nítrico. Professor, quem que faz o ácido nítrico ficar eletrofílico, fazer dele um reagente eletrofílico? Porque nesse caso eu preciso que essa parte se torne um reagente eletrofílico. Quem que faz isso? É o meio ácido, tá? O meio ácido faz com que o ácido nítrico se transforme, né, essa parte do NO2 se transforme num reagente eletrofílico. Mas tipo assim, que ácido especificamente? Bom, utilizamos bastante aqui o ácido sulfúrico, certo? Ué, professor, mas ácido sulfúrico não é sulfonação? Não, gente, só que aqui o ácido sulfúrico ele não vai reagir com o benzeno. Ele vai simplesmente fazer o ácido nítrico, aquele NO2, se transformar num reagente eletrofílico, e esse NO2 eletrofílico vai reagir com a cadeia. Beleza? Então esse meio ácido ajuda a tornar o ácido nítrico, aquela parte do NO2, um reagente eletrofílico, certo? Então olha só, mesma ideia, tá aqui então o meu composto formado. Aí fácil, né? O hidrogênio aqui, ó, ele vai entrar no lugar desse hidrogênio aqui, mesma coisa, né? Tô substituindo todos nesse hidrogênio, beleza? Então aqui, ó, o NO2 vai entrar aqui no meu benzeno diretamente. Aí no caso, esse OH, certo? Vai se unir com esse hidrogênio que saiu e vai formar o quê? Água, certo? OH com o hidrogênio que saiu da cadeia, isso daqui é água, certo? Então tá aí a minha nitração. A sulfonação, professor, como é que vai ficar? Então olha só, a sulfonação, agora é o ácido sulfúrico mesmo aqui reagindo, tá? Sulfonação. No caso aqui a sulfonação, o OH, SO3H, maneira diferente de representar o ácido sulfúrico, certo? O que vai acontecer, professor? Eu também preciso de alguma substância que ajude a fazer esse ácido sulfúrico, essa parte especificamente do ácido sulfúrico, virar um reagente eletrofílico, fazer ele virar um reagente eletrófilo. E quem que vai ajudar nesse processo? O trióxido de enxofre, certo? Então, o trióxido de enxofre, em algumas condições de temperatura, vai ajudar esse ácido sulfúrico, essa parte dele aqui, ó, SO3H, a se transformar num reagente eletrofílico. E quando se transformar, ele vai fazer o ataque, todo aquele mecanismo que a gente já estudou, certo? Então, tá aqui, benzeno feio. Então, olha só vou refazer aqui. Então, aqui o meu benzeno. Tá aqui dupla, dupla, dupla. E aí vai entrar o meu SO3 para fazer isso aqui virar um ácido sulfônico, certo? O que acontece? O hidrogênio que sai daqui, que é substituído, entra no lugar do SO4.
e vai se ligar com essa hidroxila, formando OH, H, que nada mais é do que água, certo? Nada mais é do que água. Tranquilo? Bom, gente, então tá aí a halogenação, cloração e bromação, e a nitração e a sulfonação, beleza? Agora nós vamos entender a acilação e a alquilação de Fidelkraft, certo? Acilação e alquilação. Professor, que nome difícil, deve ser horrível essa matéria. Não é, gente, é bem tranquilo. Se você entendeu bem o mecanismo, você vai entender tranquilo isso daqui. Primeiro eu quero falar para vocês o que é a questão geral de uma alquilação. O que eu costumo dizer para os meus alunos para deixar mais fácil isso daqui? Primeira ideia, alquila. O que é uma alquila? Eu costumo dizer que alquila é um pedaço de um alcano. Como é que é, professor? É um pedaço de alcano. Então, uma alquila é um pedaço de alcano, certo? Um pedacinho de alcano. Então, se pergunta o que é alquila, alguma coisa com alquila, ramificação alquila, ligante alquila. Pode saber, é um pedacinho de alcano, certo? Só para lembrar que alcano são esses compostos assim, né, que não tem insaturação, né? Carbono, hidrogênio e cadeia sem insaturação, de boa, tá? Então aqui um pedacinho de alcano. Então o que consiste a alquilação? Ela consiste em fazer um pedacinho de alcano trocar de lugar com o hidrogênio. E o hidrogênio vai parar no pedacinho do alcano ali. Vamos ver na prática isso aqui, né? Vamos ver na prática. Então, por exemplo, lá, professor, mostre. Então aqui eu tenho o meu benzeno. Bem bonito, bem beautiful. Isto. E eu vou fazer ele reagir aqui com um composto que tem um pedacinho de alcano. Normalmente, classicamente, vai ser um haleto, certo? Então, a alquilação, normalmente, ela vai pegar um haleto orgânico. Professor, o que é um haleto? É um composto que tem halogênios na sua estrutura. No caso aqui, poderia ser o cloro, poderia ser o bromo, beleza? Então, aqui eu peguei um haleto de cloro. O que acontece? Para essa reação acontecer, ela vai precisar de uma ajuda de um catalisador. Sério, professor? Aqui também? Também preciso de um catalisador. Por exemplo, o cloreto de alumínio. Ok? Esse cloreto de alumínio, o que ele vai fazer, professor, aqui dentro dessa molécula? Ele vai fazer o meu pedacinho de alcano aqui virar um reagente eletrofílico. Então, esse é o objetivo desse catalisador. Fazer com que esse haleto, a parte aqui alquila, o pedacinho de alcano, se transforme em um eletrófilo. Certo? Se transforme em um eletrófilo. Tranquilo? Então, é isso que é o objetivo dele. Esse catalisador vai fazer com que esse pedacinho de alcano, esse alquila, essa parte alquila da minha cadeia, se transforme em um eletrófilo. Aí o que acontece? O clássico. Esse alcaninho aqui entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio entra no lugar desse alquilinho ali, certo? Vai formar o que então, professor? Isso aqui. Então vai entrar aqui no lugar e vai formar esse camarada aqui. Ó o alquilo entrando no lugar aqui, ó. Já que é um metano, é um etano, né? Então tá aí o meu etano. Opa, aqui eu coloquei hidrogênio a mais. Coloquei hidrogênio a mais, é só 2. E aqui 3. E o hidrogênio vai entrar no lugar do alcano, ou seja, vai se ligar com esse hidrogênio, formando ácido clorídrico. Beleza? Então, praticamente isso, gente. A alquilação é quando eu faço um pedacinho, aquele pedaço de alquila, aquele pedaço de alcano, trocar de lugar com o hidrogênio. Então, o alquila vai no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai no lugar onde estava aquele alcano, aquele pedacinho de alcano, certo? E formando aqui ácido clorídrico. Sossegado, né, gente? Aqui, tendo o cloreto de alumínio como um catalisador
nesse sistema. Beleza? Bom, agora falta a acilação, certo? A acilação, que é o mesmo princípio, gente, é o mesmo princípio. Sério, professor? Não muda, não muda. Jura, professor? Juro. Capaz mesmo. Você acha que eu gosto de dificultar a vida de vocês? Jamais. Jamais, prof. Você é muito bondoso. Então, olha só. A acilação, na realidade, né? A alquilação já foi. A acilação. Às vezes vocês podem encontrar um nome, né? A alquilação de Fidel-Crafts. Acilação de Fidel-Crafts. É só nome, tá bom, gente? Não assusta ninguém. O que importa é você saber o que é uma acilação. Acila, né? Vimos que é um alquila. Agora temos que entender o que é um acila, certo? Acila, gente, nada mais é do que esse grupo aqui, ó. C dupla O. E ligado também aqui a um pedacinho de um alquila, que a gente chama de Rzinho. Eu vou colocar aqui a alquila para vocês não acharem estranho isso daqui, né? Esse Rzinho. Não, vou colocar com Rzinho. Você tem que começar a se acostumar já. Então, olha só. O que significa normalmente esse Rzinho? É justamente o alquila, certo? Um pedacinho de alcano. Então, um acila, né? Um grupo acila nada mais é do que um alquila, um pedacinho, né, de um alcano. Alquila. Nada mais é então do que um alquila, um pedacinho de alcano ligado a um dupla O, a um carbono que tenha dupla O, certo? Isso aqui então é um grupo acila. É um dupla O, um carbono dupla O ligado a um alquila, a um pedacinho de alcano, certo? Por exemplo, essa acilação ela pode ocorrer com aletos, né? Na verdade, cloretos, né? São cloretos ácidos. Então, por exemplo, o C... Ai, meu senhor. Então, por exemplo, onde está presente esse C dupla O e um pedacinho de alquila? Nos cloretos ácidos, certo? Por exemplo, aqui, ó, C dupla O. Vou desenhar aqui uma cadeinha de metano só para ilustrar. E aqui, Cl. Então, por exemplo, esse aqui seria um reagente uma substância propícia para fazer a acilação. Por quê? Ela tem aqui, ó, o dupla O e um pedacinho de alquila, certo? Então, o que seria trocado de lugar? Todo esse grupo aqui. Esse grupo inteiro seria trocado de lugar, ia substituir o hidrogênio, certo? E o hidrogênio ia se ligar com esse cloro, tá bom? Então, isso que é uma acilação. Um dupla O que está ligado a um pedacinho de um alquila que vai trocar de lugar com o hidrogênio. Coloca na prática, professor. Vamos lá. Na prática aqui. Então tá aqui o meu benzeno. Beleza. O hidrogênio que eu vou substituir. E eu vou pegar aqui um composto que seja um cloreto ácido aí. Então aqui, ó, C dupla. Vou pegar um maior. C dupla O, Cl. O que acontece, gente? Como é que eu vou fazer só essa parte da cadeia se tornar um reagente eletrofílico? Tudo que está circulado em laranja ali se tornar um reagente eletrofílico. Eu vou ter que utilizar um catalisador, que é o mesmo da alquilação, da alquilação, certo? É o cloreto de alumínio, certo? Então, esse cloreto de alumínio, ele vai fazer com que essa parte aqui se transforme num reagente eletrófilo. Ou seja, que ataque esse hidrogênio que está aqui e esse hidrogênio vem parar no lugar dele aqui, certo? Então, fazendo a substituição, coloco aqui o meu anel benzênico, show de bola. E agora eu vou colocar lá o resultado da minha acilação. Então, vou colocar todo esse grupo no lugar. Credo, professor, mas aonde que ele vai se ligar nesse grupo? Tem tantos carbonos.
você vai ligar justamente no carbono que estava ligado ao cloro, certo? É esse carbono aqui que vai se ligar no benzeno. Então você vai colocar lá C, o dupla O que estava ali já, e o resto do alquila, certo? Então C2, H2 e CH3, beleza? E aí no caso o hidrogênio entra no lugar do alcila, né? E se liga com esse hidrogênio, formando também ácido clorídrico. Tranquilo? Então tá aí o resultado da minha acilação de Fidelcraft. Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido como é que se faz uma nitração, sulfonação, halogenação, acilação de Fidelcraft e alquilação de Fidelcraft. São assuntos bem de boas, bem tranquilos, certo? Sempre lembrando que todas essas reações que nós tratamos aqui são reações de mecanismo eletrofílico, certo? Todas as substâncias, o cloreto de ferro, o cloreto de alumínio, o trióxido de enxofre, o ácido sulfúrico, né, o meio ácido, todas essas substâncias agiram para transformar um dos reagentes ali em eletrófilo, em reagente eletrofílico, um reagente que seja pobre de elétrons para atacar esse benzeno aqui, que é rico em elétrons, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.